Bem-vindos ao True Crime Case Files, onde nos aprofundamos nos casos de assassinato mais arrepiantes e bizarros. No episódio de hoje, vamos desvendar uma história escandalosa e mortal de traição e identidades ocultas. A identidade trans de uma esposa é exposta depois que um caso secreto, com seu enteado, vem à tona, terminando em assassinato. Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes chocantes deste caso, onde o engano, a traição familiar e a violência colidem em um desfecho fatal. Milton Haverford era um homem bem conhecido em Cedar Rapids, por seu charme e ética de trabalho. Aos 42 anos, ele era o gerente da Ace Hardware local, onde ganhou uma sólida reputação por sua liderança. Mas a vida nem sempre foi fácil para Milton. Sua primeira esposa, Millie, havia falecido após uma longa batalha contra o câncer de mama, deixando Milton viúvo apenas 3 anos antes de sua própria morte trágica. A devoção de Milton por Millie era clara para todos que o conheciam. Durante sua doença, ele estava ao lado dela em todas as consultas médicas, internação hospitalar e sessão de quimioterapia. À medida que sua condição piorava, Milton assumiu o papel de seu principal cuidador. Ele trabalhava longas horas na Ace Hardware, mas sempre encontrava tempo para ficar com ela. Ele esvaziou suas economias e até fez empréstimos para cobrir suas contas médicas, se endividando profundamente. Amigos da igreja local frequentemente comentavam sobre o quão pesado a doença havia sido para Milton, tanto emocional quanto financeiramente. Mas ele nunca reclamou. Depois que Millie faleceu, Milton ficou em um estado de profundo luto. Ele se tornou retraído, concentrando-se em seu trabalho e tentando administrar suas dívidas. Foi só quando ele conheceu Tara que ele começou a sair de sua concha. Tara, 37, era uma ex-oficial militar que havia servido no Afeganistão. Eles se conheceram em um evento comunitário local para veteranos no início de 2012. Milton admirava sua força e determinação, e os dois rapidamente se aproximaram. No verão, o relacionamento deles havia florescido em um romance turbulento, surpreendendo muitos que conheciam Milton por sua natureza geralmente cautelosa. Apenas alguns meses depois de se conhecerem, Milton e Tara se casaram. O casamento deles, realizado em uma pequena igreja local, foi um evento tranquilo, com a presença de familiares e amigos próximos. Enquanto alguns pensavam que era cedo demais, Milton parecia genuinamente feliz, pela primeira vez desde que perdeu Millie. No entanto, o filho de Milton, Brad, não apoiava tanto o novo casamento do pai. Aos 23 anos, Brad idolatrava sua mãe e lutava para aceitar Tara como parte de sua família. Brad trabalhava ao lado do pai na Ace Hardware, estocando prateleiras, mas o relacionamento deles havia se tornado tenso ao longo dos anos. Ele se sentia negligenciado e frequentemente expressava frustrações por não ser promovido a gerente. Apesar de seu trabalho duro, a rapidez do casamento de Milton com Tara apenas aprofundou a distância entre pai e filho. Embora Milton fizesse o possível para equilibrar suas responsabilidades no trabalho e em casa, a correnteza de tensão com Brad era inegável. Era uma família lutando para encontrar sua nova normalidade após anos de sofrimento. Infelizmente, tudo terminaria em uma morte chocante. Em 21 de agosto de 2012, um acidente horrível aconteceu no Parque Aquático Municipal de Cedar Rapids. Era uma tarde ensolarada, e o parque estava lotado de famílias, aproveitando os últimos dias de verão antes do início das aulas. Milton Haverford, 42, havia decidido passar o dia relaxando no parque, que era um destino popular para os moradores locais. Uma das principais atrações do parque era o Thunder Plunge, um tubo-água imponente que prometia um passeio emocionante em alta velocidade. O tubo-água, conhecido por ser um dos mais altos e rápidos da região, frequentemente atraía longas filas. Milton, um aventureiro por direito próprio, estava ansioso para o passeio. Quando ele se aproximava do final do tubo-água, a tragédia aconteceu, sem o conhecimento dos funcionários do parque. Um fio fino havia sido deliberadamente esticado na saída do tubo-água. Quando Milton chegou ao final do tubo-água, o fio cortou limpiamente através seu pescoço, decapitando-o instantaneamente. Seu corpo deslizou para a piscina rasa na base do tubo-água, enquanto sua cabeça permaneceu no topo. Foi uma cena horrível e chocante. Uma salva-vidas de plantão, Sarah Gibbons, de 19 anos, foi a primeira a avistar o corpo de Milton flutuando na piscina. No início, ela presumiu que era um acidente estranho, uma falha mecânica de algum tipo. Ela soprou o apito e imediatamente pediu ajuda, mas foi só quando a equipe e os paramédicos chegaram que perceberam a terrível verdade.
O parque foi evacuado em minutos enquanto as autoridades começaram a investigar o que havia acontecido. Os frequentadores do parque que testemunharam o evento ficaram abalados, muitos incapazes de compreender como um aparentemente dia divertido no parque aquático havia se transformado em uma cena de horror. Quando a polícia chegou ao parque aquático de Cedar Rapids, na tarde de 21 de agosto de 2012, sua suposição inicial era que a decapitação de Milton Haverford, foi o resultado de um trágico acidente. A equipe do parque acreditava que uma falha mecânica no Thunder Plunge havia causado o incidente mortal de alguma forma. Os paramédicos já estavam no local, tendo evacuado o parque e protegido a área ao redor do tubo-água, enquanto o corpo sem vida de Milton jazia na piscina. Os policiais tentaram entender como um dia divertido no parque havia terminado em tamanho horror. Funcionários do parque, incluindo manutenção, pessoal, foram entrevistados imediatamente. Nenhum incidente anterior havia sido relatado no Thunder Plunge, e era inspecionado regularmente. Para segurança, os investigadores inicialmente consideraram a possibilidade de que um componente defeituoso tivesse se soltado, mas a cena logo levantou dúvidas. Quando os investigadores olharam mais de perto para a saída do tubo-água, eles notaram algo fora do comum. O próprio tubo-água estava limpo, mas parecia que um fio fino, quase invisível, havia sido deliberadamente colocado na parte inferior do tubo-água. O fio era afiado o suficiente para cortar carne, e com base em sua localização, ele foi posicionado precisamente onde a cabeça de Milton estaria quando ele chegasse ao final do passeio. Essa descoberta transformou a investigação de um trágico acidente em um caso criminal. Os detetives teorizaram que alguém havia prendido cuidadosamente o fio para garantir que ele cortaria o pescoço da vítima, fazendo parecer que a decapitação foi causada pela alta velocidade do passeio. A finura e a transparência do fio explicavam porque ninguém o havia notado antes, especialmente no caos e choque dos momentos iniciais após o acidente. A polícia de Cedar Rapids começou a acalmar a área para obter mais evidências. Eles examinaram a estrutura do tubo-água, procurando por quaisquer sinais de adulteração, se ferramentas foram deixadas para trás. Enquanto isso, técnicos da cena do crime tiraram fotos detalhadas e mediram o fio e a área circundante. Os investigadores também reuniram imagens de segurança do parque, esperando encontrar pistas sobre quando e como o fio havia sido instalado. E mais importante, quem havia feito isso. O que inicialmente parecia um acidente bizarro, agora estava sendo tratado como um assassinato premeditado. Os detetives foram encarregados de determinar quem teria o motivo e a oportunidade de realizar um crime tão calculado e horrível. Tara Haverford, nascida Derek, passou grande parte de sua vida escondendo sua verdadeira identidade. Desde tenra idade, ela sabia que não estava confortável em sua própria pele, mas crescer em uma pequena cidade conservadora tornou difícil para ela expressar seus sentimentos. Em vez disso, ela seguiu o caminho traçado para ela. Ela se juntou ao exército, serviu no Afeganistão e manteve uma imagem estoica, disciplinada. Tara manteve sua identidade transgênero, um segredo bem guardado, durante todo o seu serviço militar, mesmo conseguindo evitar detecção durante exames físicos e avaliações psicológicas. Quando ela voltou para casa, de licença em 2011, ela havia feito a transição completa, mas ninguém em sua vida, nem mesmo seu marido Milton, sabia a verdade. Tara havia se casado com Milton Haverford pouco depois de retornar do Afeganistão. Milton, um viúvo de luto pela morte de sua primeira esposa, havia sido atraído pela força e resiliência de Tara. Eles se casaram rapidamente, e ela se tornou madrasta de seu filho adulto, Brad. Ao longo de seu relacionamento, Tara teve o cuidado de manter seu passado escondido. Ela estava determinada a não deixar ninguém saber sobre sua identidade transgênero, especialmente nos círculos conservadores, em que ela e Milton se socializavam. Quando os detetives questionaram Tara sobre a morte horrível de seu marido, ele pareceu calmo, quase indiferente. Ela expressou choque com o incidente, e alegou não ter ideia de como algo assim poderia acontecer. Mas, à medida que o interrogatório continuava, Tara apontou a polícia para uma pista inesperada. Sua meia-irmã, Tiffany Hughes. Tara disse aos investigadores que suspeitava que Milton pudesse estar tendo um caso com Tiffany. Tiffany, 39, era conhecida por seu comportamento problemático e uma reputação de causar problemas dentro da família. Ela tinha um histórico de abuso de drogas e havia passado um tempo na prisão por tráfico. Tara acreditava que o relacionamento de Milton com Tiffany havia ido além de cunhado e cunhada.
e insinuou que a personalidade instável de Tiffany poderia ter desempenhado um papel em sua morte. Esta informação despertou o interesse do detetive. As acusações de Tara sugeriam um possível motivo para Tiffany, especialmente dado o estilo de vida caótico de Tiffany. No entanto, a polícia também estava começando a se concentrar na própria Tara. Seu comportamento calmo durante o interrogatório se destacou, assim como sua mudança rápida para culpar outra pessoa. Os investigadores começaram a se perguntar se Tara estava escondendo mais do que apenas seus sentimentos sobre a possível infidelidade de Milton. À medida que a investigação continuava, o passado oculto e o segredo de Tara, identidade se tornaram um fator significativo. Embora ainda não estivesse claro o quanto isso se relacionava com o crime, o que estava claro era que a vida cuidadosamente construída de Tara estava começando a se desfazer. Tiffany Hughes tinha uma reputação em Cedar Rapids, que a maioria das pessoas tentava ignorar. Conhecida por seu comportamento selvagem e passado conturbado, Tiffany não era estranha às autoridades locais. A polícia frequentemente a encontrava em situações comprometedoras, principalmente fora da faculdade comunitária. Em várias ocasiões, ela foi pega nua, tentando seduzir alunos e professores. Suas ações eram erráticas e perturbadoras, levando a várias prisões. Os problemas de Tiffany com a lei não pararam por aí. Ela tinha uma extensa ficha criminal por tráfico de drogas, frequentemente vendendo substâncias para jovens da área. Apesar desses sinais de alerta, Tiffany sempre parecia se safar de consequências sérias, cumprindo curtos períodos na prisão, mas nunca recebendo sentenças longas. Seu estilo de vida caótico a alienou de sua família. Mas ela ainda conseguiu manter uma conexão distorcida com seu cunhado, Milton Aberford. Tiffany estava secretamente extorquindo Milton há anos. Ela havia descoberto a identidade transgênero de Tara antes de Milton, e usou esse conhecimento como alavanca para manipulá-lo. O relacionamento de Tiffany com Milton ia muito além da chantagem por dinheiro. Ela o coagiu a um relacionamento sexual, ameaçando revelar o segredo de Tara se Milton não obedecesse. A extorsão começou pequena, com Tiffany exigindo dinheiro ano após ano, mas com o tempo aumentou. Ela usou o segredo de Tara como uma ferramenta para controlar Milton, fazendo-o se sentir preso e envergonhado. A lenta revelação da identidade de Tara por Tiffany aumentou o estresse e a confusão de Milton. Ele ficou tentando proteger seu casamento enquanto era puxado para um relacionamento tóxico com sua cunhada instável. Quando a polícia trouxe Tiffany para interrogatório, ela não mostrou remorso. Seu comportamento era errático, muito parecido com a pessoa com quem eles lidaram muitas vezes antes. Tiffany deixou claro que se sentia constantemente julgada pelos outros, especialmente por Tara pelas escolhas que ela fez na vida. Ela se ressentia da imagem aparentemente perfeita de Tara como uma forte, veterana militar disciplinada. Aos olhos de Tiffany, Tara era tudo o que ela não era: respeitada, controlada e admirada na comunidade. A raiva e amargura de Tiffany só cresceram ao longo dos anos, e seu relacionamento com Milton se tornou outra maneira de atacar Tara. À medida que a polícia investigava mais a fundo a vida de Tiffany, seus motivos se tornaram mais complexos. Embora seu ressentimento em relação a Tara fosse palpável, os investigadores não estavam convencidos de que Tiffany fosse responsável pelo assassinato de Milton. Seu comportamento caótico e imprevisível a tornou uma suspeita. Mas algo sobre o planejamento cuidadoso do crime não combinava com as ações impulsivas e imprudentes habituais de Tiffany. Ações imprudentes. No entanto, Tiffany permaneceu na mira da polícia enquanto eles continuavam juntando as peças. O quebra-cabeça perturbador da morte de Milton. À medida que a investigação sobre a morte horrível de Milton Haverford progredia, a polícia descobriu uma nova camada perturbadora no caso. Escondido no rastro digital de mensagens de texto, e-mails e fotos, um segredo mais obscuro emergiu. Tara Haverford, esposa de Milton, estava envolvida em um segredo, caso com ninguém menos que o filho de Milton, Brad Haverford. Brad, de 23 anos, sempre teve um relacionamento tenso com o pai, apesar de trabalhar na Ace Hardware loja e querer seguir os passos do pai. Brad se sentia ofuscado e subestimado. A recusa de Milton em promover Brad a um cargo gerencial havia criado uma barreira entre eles. Essa frustração, emparelhado com o estresse do próprio casamento jovem de Brad, criou uma tensão que o aproximou de Tara. O que começou como conversas inocentes sobre a vida e frustração compartilhada, logo se transformou em algo muito mais íntimo. Tara, de 37 anos, havia acabado de voltar do Afeganistão quando o caso começou. Brad, sentindo-se preso em sua vida doméstica com um bebê a caminho, encontrou escape nos braços de sua madrasta.
Tara, escondendo sua identidade transgênero e suas cicatrizes emocionais do serviço militar, foi atraída pela admiração e atenção de Brad. O caso continuou em segredo, escondido atrás de mensagens cuidadosamente codificadas e encontros privados. Enquanto Milton permanecia inconsciente, a polícia descobriu evidências do caso ao revisar o telefone de Tara. Mensagens de texto entre ela e Brad mostraram o casal trocando flertes e fazendo planos para se encontrar. Fotos confirmaram que o caso não era apenas emocional, mas físico. Os investigadores ficaram chocados com a revelação, percebendo que a vida doméstica de Milton era muito mais complexa e problemática do que eles pensavam inicialmente. Esta descoberta mudou a direção da investigação. O relacionamento secreto entre Tara e Brad introduziu um novo motivo, impulsionado pelo desespero, culpa e medo de exposição. A teia emaranhada de segredos de família tornou-se um fator crucial para resolver o assassinato de Milton. Brad Haverford, de 23 anos, cresceu idolatrando seu pai, Milton. Ele admirava a ética de trabalho de Milton, dedicação e sucesso na administração da loja Ace Hardware em Cedar Rapids. Quando adolescente, Brad passava os fins de semana ajudando na loja, varrendo o chão, estocando prateleiras e aprendendo os meandros do negócio. No entanto, à medida que envelhecia, essa admiração se transformou em frustração. Apesar de seus anos de trabalho duro, Milton se recusou a promover Brad para um cargo gerencial. Brad esperava subir na empresa familiar, mas Milton parecia não querer entregar nenhuma responsabilidade real. Essa tensão crescente criou uma cisão entre pai e filho. Brad se sentia desvalorizado e preso em sua posição, estocando prateleiras enquanto assistia outros ao seu redor serem promovidos. Para aumentar sua frustração, a vida pessoal de Brad também estava em crise. Ele era casado, e com um bebê a caminho. A pressão da vida doméstica pesava sobre ele. Ele se sentia preso, tanto em casa quanto no trabalho. Foi durante este período de frustração que Brad se sentiu cada vez mais atraído por Tara, sua madrasta. O que começou como conversas casuais, logo evoluiu para algo mais. Tara, que também estava lutando com seus próprios segredos e fardos emocionais, ofereceu a Brad uma fuga de seus problemas do dia a dia. O relacionamento deles se transformou em um caso secreto, com o casal escondendo suas interações ilícitas de ambos, Milton e a esposa de Brad. O caso permaneceu escondido até que a polícia o descobriu durante sua investigação sobre a morte de Milton. Ao examinar o telefone de Tara, eles encontraram uma série de mensagens de texto entre Tara e Brad que revelaram seu relacionamento. Trocas de flertes e planos para se encontrar em segredo foram expostos, bem como fotos que não deixaram dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. A polícia confrontou Brad com as evidências, e sob interrogatório, ele confessou o caso. Brad admitiu se sentir preso em seu casamento, e cada vez mais insatisfeito com sua vida. Ele via Tara como um meio de escape, alguém que o entendia e oferecia conforto durante um momento difícil. A descoberta do caso adicionou uma nova dimensão ao caso, revelando a complexidade dos relacionamentos dentro da família Haverford e fornecendo um possível motivo para o crime. À medida que a investigação sobre a morte horrível de Milton Haverford continuava, a polícia começou a se concentrar em sua esposa, Tara Haverford. O que inicialmente parecia ser um trágico acidente, estava começando a parecer muito mais sinistro. As evidências começaram a apontar para sabotagem deliberada, e os investigadores começaram a juntar as peças de uma narrativa perturbadora de como Tara, com seu histórico militar, usou suas habilidades especializadas para matar seu marido de uma das maneiras mais horríveis imagináveis. Tara havia servido em várias missões no Afeganistão, onde ganhou experiência em engenharia e logística. Seu conhecimento de explosivos, sistemas mecânicos e táticas de sabotagem era extenso. Quando a polícia investigou mais a fundo as circunstâncias em torno da morte de Milton, no tubo-água de Cedar Rapids, eles perceberam que apenas alguém com a experiência em sabotagem encoberta poderia ter conseguido. Esta não foi uma falha aleatória, foi um assassinato calculado. Os investigadores descobriram que um fio fino, arame afiado havia sido estrategicamente colocado em a parte inferior do tubo-água, pouco antes da saída. Era quase invisível. Posicionado na altura perfeita para decapitar Milton enquanto ele deslizava em alta velocidade, a perícia confirmou que o fio havia sido cuidadosamente instalado, exigindo precisão e tempo.
O conhecimento militar de Tara sobre armadilhas e como colocá-las em ambientes imprevisíveis foi a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela sabia exatamente como colocar o fio para que não fosse detectado até que fosse tarde demais. Mas Tara, antes uma veterana militar condecorada, não tinha intenção de enfrentar as consequências de suas ações. Depois que a polícia começou a se aproximar de seu envolvimento na morte de seu marido Milton, ela decidiu fugir. O plano de Tara era simples: escapar para o Canadá, onde ela acreditava que poderia desaparecer e começar de novo, sabendo que as autoridades estavam juntando as provas contra ela. Tara fez as malas com alguns itens essenciais, sacou o máximo de dinheiro que pôde e pegou a estrada nas primeiras horas de uma manhã de fim de agosto de 2012. A polícia de Cedar Rapids estava um passo atrás. Assim que perceberam que Tara havia desaparecido, eles estavam em fuga. Um boletim para todos os pontos foi emitido. Autoridades em Iowa, Minnesota e até mesmo a patrulha de fronteira canadense foram alertadas para ficarem atentas ao veículo de Tara, um Toyota Highlander prata. A corrida começou para pará-la, antes que ela pudesse chegar à fronteira, quando a polícia a avistou. Tara já havia chegado bem no interior de Minnesota, em alta velocidade na Interestadual 35. A polícia local e policiais estaduais foram rapidamente mobilizados, formando um esforço coordenado para pará-la. Uma perseguição em alta velocidade se seguiu, estendendo-se por quilómetros de rodovia. Tara, determinada e desesperada, levou seu veículo ao limite, zigue-zagueando no tráfego e não mostrando sinais de desaceleração. A perseguição se tornou mais intensa à medida que os veículos policiais se aproximavam dela. Perto da cidade de Owatonna, Minnesota, as autoridades montaram faixas de espinhos em uma última tentativa para encerrar a perseguição. O veículo de Tara atingiu os espinhos, fazendo com que seus pneus estourassem. Ela perdeu o controle, saindo da estrada e parando em uma vala. A polícia cercou seu carro, com as armas em punho, prontos para qualquer resistência. Mas Tara, não vendo outra opção, finalmente se rendeu. Ela foi levada sob custódia, ainda abalada, mas estoica, sabendo que sua fuga poderia ter um fim abrupto. Para os policiais que estavam rastreando ela, o alívio era palpável. A fuga de Tara quase teve sucesso, mas no final, a justiça a alcançou. Pratt e Cedar Rapids, família de Milton, especialmente seu filho Brad, reagiu com uma mistura de descrença e tristeza quando a prisão foi manchete. Os segredos mais obscuros de sua família estavam agora expostos para o mundo ver. O julgamento de Tara Haverford ocorreu em maio de 2014 e rapidamente se tornou um caso de alto perfil entre os nerds de crimes reais na internet. A acusação foi liderada pelo promotor assistente Leonard Pratt, conhecido por seu estilo agressivo no tribunal. Pratt tinha como objetivo retratar Tara como uma mulher manipuladora que não se deteria diante de nada para proteger seus segredos. Ao longo do julgamento, ele argumentou que as ações de Tara foram movidas por medo e desespero, decorrentes de sua vida e relacionamentos complicados. Em contraste, a defesa foi liderada pela veterana advogada Susan Mendel, que adotou uma abordagem calma e metódica. Mendel se concentrou no histórico de Tara, enfatizando o trauma que ela vivenciou durante seu serviço militar. Ela argumentou que o estresse psicológico de esconder sua identidade como uma mulher transgênero e o pedágio emocional de seu casamento turbulento contribuíram para o estado mental de Tara. Mendel procurou apelar para o senso de empatia do júri, esperando que eles entendessem as lutas que Tara enfrentou em sua vida pessoal. Durante o julgamento, Tara alegou que Milton a havia abusado brutalmente, insistindo que ela o havia matado apenas em legítima defesa. Ela pintou um quadro de um homem que tinha um temperamento violento, alegando que ele explodiria em raiva. Tara sugeriu que ela se sentia presa em uma vida cheia de medo, e que ela não tinha escolha a não ser se proteger. No entanto, as provas apresentadas pela acusação contradiziam suas alegações. Amigos e familiares testemunharam sobre a natureza atenciosa de Milton, descrevendo-o como um marido dedicado, que era conhecido por sua bondade. Após 3 semanas de depoimentos e deliberação, o júri chegou a um veredicto. Eles consideraram Tara culpada de assassinato em primeiro grau. O veredicto trouxe uma mistura de emoções para a família de Milton, particularmente seu filho Brad, embora sentissem que a justiça havia sido feita. Isso teve um alto custo. O julgamento revelou os segredos obscuros de sua família, e a perda de Milton pesou muito sobre eles. Tara foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O caso deixou um impacto duradouro na comunidade,
provocando discussões sobre violência doméstica, saúde mental e os desafios enfrentados por indivíduos transgêneros. Apesar do resultado do julgamento, as cicatrizes deixadas pela morte trágica de Milton permaneceriam por muitos anos. Após a conclusão do julgamento de Tara Haverford, as vidas dos envolvidos tomaram rumos dramáticos e trágicos. Tara, agora cumprindo pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, enfrentou as consequências de suas ações. Ela foi colocada em uma unidade correcional conhecida por suas regras estritas e segurança. Na prisão, Tara lutou para se adaptar ao seu novo ambiente. A realidade de sua situação pesava sobre ela, e ela frequentemente refletia sobre as escolhas que a levaram a este ponto. A história de Tara se tornou um conto de advertência sobre as complexidades da identidade, relacionamentos e o impacto de segredos ocultos. Enquanto isso, Tiffany, meia-irmã de Tara, enfrentou sua própria vida tumultuada. Conhecida por seu comportamento errático e problemas legais, Tiffany se envolveu em uma série de encontros arriscados. Um dia fatídico no final de 2014, após um breve e impulsivo encontro sexual no banheiro de um Burger King, Tiffany foi assassinada. Os detalhes de sua morte chocaram a comunidade. Ela foi encontrada em um beco próximo, e mais tarde foi determinado que ela havia sido atacada por um estranho. Sua morte foi considerada um homicídio, deixando muitas perguntas sem resposta. A tragédia destacou os perigos enfrentados por indivíduos que vivem à margem da sociedade e chamou a atenção para as questões de segurança e violência. Brad Haverford, profundamente afetado pelos eventos em torno da morte de seu pai, e as revelações sobre sua família, procurou encontrar um novo caminho na vida. Lutando contra a culpa e o remorso, ele tomou a decisão de se juntar ao exército como uma forma de espiar as ações de sua família. Em maio de 2015, Brad se alistou no exército, esperando encontrar um propósito e disciplina. Ele estava determinado a servir seu país e escapar das memórias dolorosas ligadas ao seu passado. A escolha de Brad de se juntar ao exército foi vista como uma tentativa de se distanciar de si mesmo do caos que havia engolfado sua família. Enquanto ele treinava e servia, Brad começou a encontrar alguma paz. O exército o proporcionou estrutura e um senso de pertencimento. Embora ele nunca pudesse escapar totalmente da sombra da morte trágica de seu pai, Brad trabalhou duro para forjar uma nova identidade. Ele esperava honrar a memória de Milton, levando uma vida de integridade e responsabilidade. O impacto desses eventos ressoaria na comunidade por anos, servindo como um lembrete das complexidades dos relacionamentos humanos e as consequências de longo alcance da violência. Este caso mostra como segredos obscuros, escondidos por anos, podem destruir até mesmo as famílias aparentemente mais estáveis. Fique ligado para mais casos em True Crime Case Files, onde continuamos a explorar as histórias mais arrepiantes e inesquecíveis.